As altcoins são literalmente um foguete. Caso você saiba entrar dentro e sentar na cadeira, certamente você vai alto, ou seja, você vai multiplicar muito dinheiro. Agora, caso você queira pular e agarrar esse foguete por fora, pode ser que você agarre a cauda do foguete e você se queime nessa brincadeira. A maioria das pessoas ainda não entenderam como está funcionando a altcoin season nesse ciclo. Ela não é uma altcoin season igual foi no ciclo passado, onde você escolhe 10 bons projetos, coloca aqueles projetos dentro da sua carteira e tá tudo certo. Daqui a alguns meses você está simplesmente com muito dinheiro no bolso. Nesse ciclo, o jogo ele é muito mais dinâmico e muito diferente do ciclo passado. E eu vou te explicar como que eu, Gui Teles, estou fazendo dinheiro com as altcoins nesse ciclo, como eu chego a fazer 40% em questão de 3 dias e não, eu não devolvo isso para o mercado. Vou te mostrar as ferramentas que eu utilizo para poder antecipar essas movimentações das altcoins e vou te mostrar um setor que em breve eu tomarei decisões de entrada nele também. A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui aquela nossa análise que a gente gosta muito quando a gente vai falar sobre altcoin, que é exatamente, primeiro ponto, a gente entender quais são os setores que estão performando, tá? Que a gente está olhando para os últimos 30 dias, para a gente entender quem é que está performando bem. Aquele setor que estiver performando bem significa que tem dinheiro fluindo para aquele setor, e é exatamente esse setor que a gente quer ter dentro da nossa carteira. Inteligência artificial, ela vem puxando aí, cara, isso daqui não é novidade para ninguém, que é o melhor setor para a gente estar investido. A gente olhar para os últimos 30 dias, inteligência artificial entregou 76% de lucro. Mas existe um novo setor aqui que começou a performar bem, principalmente com a performance de Ether, que é exatamente staking governança, né? Se a gente olhar para os ativos de staking governança, a gente consegue ver que EtherFi performou muito bem. E olha que legal. Se a gente entrar para dentro desse setor aqui e entender como que estão os ativos desse setor, a gente vai ver que a EtherFi realmente ela está se destacando dentro do setor e Pendle também está se destacando dentro do setor. Isso daqui nos mostra que é um setor interessante para a gente investir. Esses dois ativos, Pendle e EtherFi, eles acabam chamando a atenção nesse momento. Eu estou falando de fundamentos de EtherFi ou de fundamentos de Pendle? Não, e eu nem quero saber dos fundamentos desses ativos. Tudo que eu quero saber é se tem dinheiro fluindo para dentro desses ativos. Afinal de contas, eu não estou no jogo de criptos para acumular bons projetos. Eu não sou arquiteto, eu estou aqui para acumular patrimônio, acumular dinheiro. Então, eu vou aonde tem dinheiro e vou multiplicar o meu dinheiro lá dentro também. Logo em seguida, eu saio. Não estou falando para ninguém holdar EtherFi ou Pendle. Estou falando que esses ativos eles podem nos entregar excelentes oportunidades. E aí a gente parte para o price action, depois da gente identificar um setor, identificar ativos, olha só, a gente já filtrou muita coisa aqui na nossa frente para entender aonde que a gente vai investir. A gente vai lá em EtherFi e olha o price action desse ativo. Bom, o ativo entregou um excelente resultado aí recentemente, né, 200% dentro dessa movimentação. Só que a gente não quer pegar esses 200%, porque a gente sabe que não dá para capturar o preço mais barato, nem o preço mais caro, a gente quer surfar uma movimentação de baixo risco dentro desse ativo. Agora, quando a gente olha para esse ativo aqui, obviamente isso daqui não é momento da gente entrar, a gente tem informação de topo com um monte de divergência no RSI dentro de gráfico de 4 horas, se a gente for olhar ali para um gráfico diário, a gente já está em sobrecompra também, batendo dentro de uma média de 200 períodos e um gráfico diário que foi resistência recentemente. Aqui a gente não faz entrada, obviamente que não. Ah, Gui, mas esse ativo pode continuar subindo em linha reta. Olha só, se ele for subir em linha reta, ele vai sem mim, porque eu não trabalho com FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar fora de uma oportunidade. Eu não tenho esse medo, eu não tenho pressa para enriquecer. Eu prefiro focar na constância do que na velocidade, ou seja, eu prefiro enriquecer aos poucos do que em uma única tacada só, porque aquele aos poucos eu sei que eu estou construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia.
Então, diante disso, a gente olha para esse ativo e entende que ele está sobrecomprado. Nós vamos comprar porque ele pode subir em linha reta? Obviamente que não, a gente vai trabalhar com a probabilidade. A maior probabilidade desse ativo aqui agora é dele nos entregar um pullback. E esse pullback vai ser uma oportunidade da gente fazer uma entrada. Então, se a gente olhar a RTFI ali, por exemplo, dentro de um gráfico de 4 horas, a gente vai buscar por compras quando a gente estiver em uma região de baixo risco, quando o ativo estiver entregando um pullback. E o que eu estou falando para você aqui é exatamente o que eu fiz, a mesma técnica que eu fiz recentemente. Olha só. Você me viu há algumas semanas falando muito sobre setor de inteligência artificial, performando super bem, inteligência artificial, e recentemente dentro da carteira Rumo ao Milhão eu comprei a IXBT, comprei 10% da carteira quando a IXBT estava em 60 centavos. Por que eu comprei a IXBT? Bom, porque se você se lembra das análises que eu fazia há 2 semanas, eu falava muito sobre o setor de inteligência artificial que Virtual estava performando muito bem. E que quando a gente tivesse um pullback no mercado, eu faria entrada dentro desse ecossistema. Não sei se você sabe, mas a IXBT é exatamente o ativo dentro de Virtual. Se Virtual se valoriza, a IXBT se valoriza também. Ou seja, eu olhei para isso daqui há algumas semanas e entendi qual era o setor que estava performando bem, e tudo que eu fiz foi acompanhar aquele setor e aguardar por um pullback. Quando o pullback aconteceu, é quando eu faço a entrada. Se você olhar para o patamar de preço que a XBT já está, ela fez 40% e eu coloquei esses 40% já no meu bolso. Eu já garanti essa movimentação dentro da carteira Rumo ao Milhão. Ou seja, isso é uma fórmula que a gente tem de acúmulo de patrimônio. Olha só, eu sei que muitas pessoas entram dentro do mercado cripto procurando a resolução do problema da vida dela, a resolução da liberdade financeira. Realmente, você tem razão, o mercado cripto ele pode te entregar a sua liberdade financeira. Foi ele que entregou a minha liberdade financeira. Sair de instalador de som, chegar na posição que eu estou hoje. Só que isso é uma jornada de acúmulo de patrimônio. Se você sempre estiver buscando pela tacada perfeita, que é, por exemplo, pegar a EtherFi na mínima e vender na máxima 200% de lucro, muito provavelmente que você vai perder dinheiro nesse processo. Olha só, aquelas pessoas que estão acumulando bons projetos, aquelas pessoas que estão jogando esse jogo de maneira kamikaze, essas pessoas elas estão simplesmente perdendo dinheiro. É só você olhar para o balanço da carteira dessas pessoas. Na análise de ontem, eu te mostrei que um cliente que negligenciou o sinal de venda, porque ele acreditava que a alta ia ser infinita, porque era oba-oba, era festinha naquele momento, porque ele não queria realizar o lucro dele, hoje ele tem um resultado muito inferior do que a carteira Rumo ao Milhão. Volta na análise de ontem e vê esse case para você entender. Isso daqui eu não fiz só para a IXBT, né? Recentemente também comprei Ronin em 52 centavos, e lembrando que eu vendi Ronin dentro da carteira 1 milhão em 2,40, mas a compra de Ronin se deu por conta de Immutable X. Immutable X estava performando muito bem dentro desse setor e eu sei que Immutable X ela é apenas uma blockchain, uma Layer 2 para games. E eu sei que a Ronin também é igual a Immutable X. Elas simplesmente são concorrentes, só que a Ronin ela tem um market cap menor e a mesma analogia que eu fiz em Virtual. Não vou escolher Virtual, vou escolher um ativo que ele seja beta de Virtual. Eu peguei Immutable X aqui, fiz o mesmo processo e comprei Ronin. Ronin, outro case que está nos entregando aí 40 e poucos % de alta em questão de alguns dias. E EtherFi é um dos ativos que eu estou de olho agora, mas obviamente eu não vou comprar esse ativo aqui. Se ele continuar subindo em linha reta, ele vai sem mim, mas se ele entregar um pullback, eu estarei pronto para entrar nesse ativo caso a gente tenha um setor de governança ainda performando muito bem. Porque afinal de contas, se esse setor parar de performar, significa que foi um leve hype ali, já acabou, já foi, já deu, e aí eu não preciso entrar nesse setor. A minha função como analista aqui é sempre visualizar algo que pode acontecer lá na frente, construir uma estratégia para isso. Hoje eu estou analisando esse setor, entendendo quais são os ativos que estão performando, e eu vou acompanhando daqui para frente.
caso isso se mantenha, caso a gente tenha uma estrutura sólida e um baixo risco envolvido na operação, opa, certamente lá na frente eu vou fazer entrada nesse ativo, como eu fiz recentemente dentro dos 2 ativos que eu te mostrei. Essa técnica que eu utilizo dentro da carteira Rumo ao Milhão não é a técnica que vai fazer com que você surfe o ativo do preço mais barato até o preço mais caro, essa não é a técnica que vai fazer com que você fique rodando os ativos. Essa é a técnica que me faz ter um patrimônio sólido dentro da carteira Rumo ao Milhão. Olha para esse gráfico que está na sua frente, isso aqui é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Esse patrimônio, veja que ele é sólido ao longo do tempo. A gente está investindo em um mercado extremamente volátil, um mercado que entrega muito dinheiro, mas um mercado que tira muito dinheiro também das pessoas que não sabem como lidar com esse foguete. E ter um patrimônio sólido ao longo desse processo, para mim, é o que importa. Para mim, o que importa é quanto dinheiro eu estou investindo e quanto aquilo está se multiplicando ao longo do tempo e o que eu estou transformando. Afinal de contas, tem um objetivo nessa carteira, do 0 ao 1 milhão, que é a carteira que eu vou entregar de presente para o meu filho, por exemplo. E a gente sabe que para isso a gente precisa de uma estratégia sólida, porque para a gente sair do 0 e chegar até 1 milhão vai passar um longo período e a gente vai vivenciar muitas coisas, muitas altas e muitas baixas. A gente precisa saber também operar nas baixas. Ou seja, quando a gente olha para as altcoins, olha para essas oportunidades que nós temos no ciclo, são oportunidades da gente fazer um investimento, multiplicar, garantir aquele lucro, sair fora e partir para a próxima, e assim a gente vai seguindo, fazendo o nosso trabalho. Você não precisa montar uma carteira totalmente engessada nesse ciclo. Saiba que isso funcionou no ciclo passado, porque no ciclo passado nós estávamos em expansão monetária. Esse ciclo nós estamos em contração monetária, um cenário completamente diferente, tá? Se você quiser realmente surfar com maestria as altcoins, saiba que você vai precisar ser totalmente estratégico, beleza? Bom, além da gente precisar desse pullback dentro de EtherFi ou em qualquer outro ativo, a gente sabe que o Bitcoin ele precisa nos entregar um pullback. A gente está dentro de uma região de topo e saiba que topos são comuns que a gente venha romper o preço anterior, porque isso gera aquele clímax que faz com que as pessoas entrem em rompimento. Então, isso é liquidez para a gente fazer distribuição. E sempre que a gente tem o preço indo dessa maneira, mais devagar para cima, a gente está vencendo uma distribuição, a gente precisa de um pullback. Esse pullback do Bitcoin diminui completamente o risco das nossas operações e através disso a gente pode entrar dentro das altcoins. A gente usa o Bitcoin nesse momento como a nossa bússola para entender qual que é o direcionamento do mercado. Eu continuo aguardando, por exemplo, um pullback dentro do Bitcoin. Inclusive, eu venho fazendo as minhas realizações dentro da carteira 1 milhão aqui dentro dessa região para que eu tenha caixa para aproveitar esse pullback. Afinal de contas, se o mercado entregar um pullback e eu não tiver caixa, eu não tenho como comprar. Então, ao longo dessa alta, obviamente que eu realizo, obviamente que eu garanto lucro dentro da carteira para quando a gente tiver uma pernada de baixa, a gente poder entrar ali. E por que a gente está falando dessa alta em exposição, por exemplo, dentro de altcoins ou exposição ali dentro do Bitcoin? Porque as coisas estão saudáveis em médio prazo. Se a gente olhar para alguns indicadores on-chain, como o SOPR, por exemplo, a gente sabe que estamos acima dessa linha preta aqui, que é um território bem favorável para que a gente tenha altas. É comum com que o SOPR retorne na linha preta aqui embaixo e aqui também seja as movimentações de pullback. Geralmente isso aqui vai coincidir, por exemplo, com pullback no price action. A gente está longe ainda dessa linha preta, a gente precisa de mais retrações dentro do Bitcoin. Se a gente olhar para Ether, mesmo cenário, a gente precisa de pullbacks acontecendo dentro de Ether. Se a gente olhar para o momento dos traders, a gente vai ver que todos os ativos eles estão esticados e Bitcoin ele ainda está com divergência no momento dos traders. A gente precisa retornar na linha dourada. Todos os ativos eles se movimentam entre linha dourada, linha verde, linha dourada, linha verde. A gente precisa do ativo voltando para essa região para traders mais profissionais eles tomarem as suas posições. Entenda só, pessoas mais experientes dentro dos investimentos, elas não entram assim de qualquer maneira. Pessoas mais experientes dentro dos investimentos já entenderam que esse jogo é de comprar com baixo risco e vender com alto risco e ponto final. Ninguém aqui está querendo simplesmente pegar todo o patrimônio e injetar dentro de cripto e ficar rodando isso para os próximos 10 anos, porque cripto
ela é contra o establishment, ela vai bater tudo isso e vai ser o próximo padrão monetário. Não, grandes investidores estão preocupados com patrimônio, com dinheiro no bolso, porque afinal de contas, ainda o que rege todo esse sistema, meu caro, é o dólar. Então a gente precisa de dólares. Até mesmo você que mora aí no Brasil, você talvez não saiba, mas o dólar ele é extremamente fundamental para você aí no Brasil. Todos os produtos são cambiados em dólar globalmente, ou seja, é a moeda mais vigente. A gente precisa ter um patrimônio voltado para isso, beleza? Bom, enquanto a gente não tiver esse pullback, eu aguardo pacientemente e quando a gente tiver esse pullback, eu vou fazer novas entradas. Vai ser em EtherFi? Pode ser que sim, porque esse setor está me mostrando muitos resultados. Vai ser inteligência artificial? Pode ser que sim, porque esse setor está me mostrando muitos resultados, tá? Quais são os setores que eu vou entrar? Isso depende quando a gente estiver tendo essa correção, tá? Além disso, quando a gente olha para as principais carteiras de Bitcoin, essas principais carteiras elas estão em consenso de acumulação. Não é um dos melhores consensos que a gente poderia ter um consenso muito maior, igual nós tivemos aqui em novembro de 2024, que é essa região mais azul em praticamente todas as carteiras, mas a gente tem um leve consenso de acumulação. Isso já nos coloca em um território onde a gente vai buscar por compras ao longo dos pullbacks e por realizações, obviamente, ao longo das altas. Saiba que se você não tiver essa mentalidade de realizar quando o mercado está subindo, e não é porque você realizou que o mercado vai voltar a cair, inclusive o mercado pode continuar subindo mais um pouco a partir do momento que você faz a sua realização. Mas entenda, aquela sua realização é para garantir dinheiro no seu bolso, não é para você surfar 100% da movimentação. Já falei para você várias vezes aqui no canal que você não deve procurar nem pelo rabo e nem pela cabeça do peixe. Você pode ficar com a metade, e a metade ela é a parte mais saborosa que tem em qualquer peixe. Não fique buscando por comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro. Só foque em comprar em uma região de baixo risco e vender em uma região de alto risco, tá? E isso, obviamente, você faz vendendo nas altas, recomprando nos pullbacks, formando caixa de uma maneira estratégica. Não é 100% no mercado ou 100% fora do mercado. Isso daí depende um pouco da fase do ciclo que nós estamos para a gente poder aplicar essas estratégias. Se você quiser copiar e colar as minhas decisões, ou melhor, se você quiser copiar e colar os meus resultados sem que você seja analista, sem que você tenha acesso a essas informações, sem que você entenda nada do mercado cripto, se você quiser que eu mande uma mensagem na tela do seu celular daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo e qual que é a estratégia para aquele ativo, você pode ter acesso a isso entrando para a carteira Rumo ao Milhão. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Afinal de contas, ela não é uma lista de 10 bons ativos, por exemplo. Ela é uma carteira totalmente dinâmica, que a gente compra e vende conforme o risco do mercado. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber as notificações na tela do seu celular. Notificações como essas daqui, essas notificações são do meu app, aonde eu informo aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você só precisa fazer igual o que eu estou fazendo, simplesmente tomando a mesma posição de entrada e a mesma posição de saída. Eu gerencio a carteira, eu tomo todas as decisões, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. E lembra da regra da riqueza, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro? Então, se você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, você pode focar na pilar faça dinheiro. Você pode focar no seu trabalho. Deixa que eu analiso o mercado, que eu multiplico e que eu protejo também esse valor. Olha só para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Um gráfico daquele é literalmente lindo quando a gente olha para termos de patrimônio. Se multiplica e se preserva. Você pode focar no seu trabalho, não precisa ficar analisando o mercado, olhando para gráficos e tentando entender o que está acontecendo. Quanto mais dinheiro você fizer nessa jornada, mais a gente vai multiplicar e mais a gente vai proteger também, beleza? Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Entenda que eu estou aqui todos os dias da semana mostrando para você as minhas técnicas, documentando as minhas análises, falando para você qual que é a minha visão, te explicando como que eu me comporto dentro do mercado cripto. Mas você tem uma oportunidade muito maior do que isso, que é copiar e colar as minhas decisões
finais, depois de toda a análise, aquilo que eu realmente estou fazendo. E isso você consegue dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!